Então, voltando aqui, pessoal. A questão, então, toda vez que a questão disser assim, o sujeito de ou o verbo está no singular ou o verbo está no plural, siga. Volte ao texto e veja se o verbo citado possui a palavra ser. Se sim, ache o nome dele, porque o ser também interfere nas relações de formação do sujeito. Volte ao texto e veja se há elemento de coesão anafórica. Se sim, talvez esse elemento seja o sujeito da oração. Isso aqui é apenas uma dica gramatical. Vocês só vão saber usá-la corretamente quando vocês entenderem as funções do ser e todas as funções sintáticas expressas pelo que. Correto? Parte 2. Coesão e os tipos dela. Letra A. Por conjunções. Professora, essa questão cai para valer na prova? Cai para valer. Vou trabalhar as principais conjunções aqui para vocês, certo? Valor semântico das conjunções, e tanto coordenativas quanto subordinativas. Então, vale para as coordenativas e para as conjunções subordinativas adverbiais, seria um tipo de informação. Eles também pedem para vocês trocarem e pedem a reescritura. Então, com as conjunções eu tenho valor semântico, troca de conjunções e a reescritura, certo? Vamos saber um por um. Coerência, né, como eu já mostrei para vocês, é a lógica. Qualquer troca de termos nas questões de reescritura tende a observar o sentido gerado. Consequentemente, esse sentido não pode afetar a lógica do original, correto? Raciocínio para vocês. Decorem, pensem, anotem. Mas, porém, contudo... Opa, digitação, né? Porque eu vou brigar com esses corretores. Mas, porém... Contudo, né? Não, contudo, não. Com, risca aí pra mim, pessoal. Escreva com tudo. Deve ser homem que tá digitando. Opa, brincadeira. Mas, porém, contudo, entretanto, não obstante, todavia, no entanto, essas conjunções, por regra, indicam oposição, contraste, adversidade. Isso aqui é o valor semântico. Se perguntar o nome da oração que elas introduzem, orações coordenadas, sindéticas, adversativas, lógica gramatical. O que eu quero? Cuidado com a palavra mas. A palavra mas pode também ser aditivo, né? A gente já vai saber sobre isso. Agora, se você encontrar o e, mas também, ó o mas aqui, só que agora junto com a palavra também, nem, no sentido de e não, bem como também. Dá uma ideia de quê? A adição. Servem para introduzir orações coordenadas aditivas. Antes de qualquer dessas conjunções que eu citei, tem de haver vírgula, exceto se for o e, né? Se for o e, nesse caso, você não vai usar a vírgula antes dele, mas em caso específico, se ligar duas orações de mesmo sujeito e indicar soma, certo? Outras ocorrências haverá vírgula se ele ligar orações sujeitos diferentes, né? Também se o e for igual a oposição, também haverá vírgula obrigatória antes dele, certo? Aqui é uma relação mais gramatical. Então, para vocês entenderem isso aqui, voltando aqui, uma dica. Toda vez que você encontrar a palavra mas, a palavra e, vocês vão perceber o seguinte: se você encontrar a palavra também aqui, esse mas é da ideia de soma. Esse também pode estar escrito ou implícito. Se você encontrar o e seguido da palavra não, e não, ele é igual a mas. Pode ser trocado, certo? Você pode trocar. Toda vez que você encontrar e não, equivale a mas. Lembrando que e não tem de haver essa vírgula antes dele, porque vírgula obrigatória porque ele é igual a mas. Se você encontrar a relação de e nem, se você perceber que esse nem está com sentido de e não, isso aqui é vou colocar inadequado. Eu ia falar inadmissível, mas é a mesma coisa, vou colocar inadequado para a norma culta. Então, a norma culta não permite que você use o e e o nem com o sentido de não, porque o nem,
ele já é o e quando ele está no sentido de não. É a mesma coisa de falar e não duas vezes. Então, isso aqui seria para a gramática redundante. Então, particularidades quanto a essas conjunções. O Brasil não só investe, mas beneficia-se do investimento. Esse mas é aditivo, porque está implícito. O Brasil não só investe, mas beneficia. É mas, não está escrito, mas está implícito também. Então, quando vê o mas, veja se você encontra a palavra também implícita ou escrita. Se sim, ele é aditivo, correto? Se o e tiver seguido da palavra e não, tem de haver vírgula antes dele. E ainda assim, você tem de saber que ele equivale a mas. Certo? O e e o nem não andam juntos se você perceber que o nem está no sentido de e não. Eu posso usar o e e o nem juntos se você der a ideia de alternância. Estudo e nem trabalho é errado, porque está no sentido de não. Agora, e nem o Estado, ó, o direito à vida, prova da PRF 2013, CESP. O direito à vida o direito à vida é inabalável. E nem o Estado e nem ninguém tem o direito de tirar a vida alheia. Esse e nem não está com sentido de e não, certo? Aí tá certo, e nem. Então, nesse caso, pode usar. Combinado? Ó, o direito à vida é inabalável. E nem o Estado, não é e não o Estado. E nem o Estado, nem ninguém, nesse caso é alternativo, né? Da ideia de alternância. Correto? Então, fiquem atentos a essas ideias sobre essas conjunções. Então, se prosseguindo aqui. Quando você avalia a relação dessas conjunções, a gente vai partir para uma ideia de empregá-la no texto agora. Se eu falar, se as cooperativas aumentaram o número de associados de X para 6,4 mil e o número de cooperados cresceu. Quais são os sujeitos aqui envolvidos? Primeiro, esse termo sublinhado aqui, ó, estão vendo? Por duas linhas, para vocês entenderem. Estão vendo aqui, ó, duas linhas aqui embaixo? Porque aqui duas linhas, ó, são os sujeitos, estão vendo? Os núcleos do sujeito. Aí, quando você coloca esse e aqui no texto, qual o sentido dele? Ligar duas orações. Liga, aqui olha, nesse caso, eu ligo a oração de aumentaram a oração de cresceu. A vírgula antes do e se justifica porque tem sujeitos diferentes. Então, a vírgula antes do e se justifica porque... Mais um erro aqui. Pessoal, esse tem aqui é sem acento, hein? Cuidado, vou ter de dar uma aula de revisão aqui para vocês, hein? Então, só revisando aqui para mim, ó. A vírgula antes do e se justifica porque tem sujeitos diferentes. Na verdade, o sujeito aqui é a vírgula se justifica porque ela. Então, não tem acento. Tem com acento é só se for plural. Corrija aí para mim, certo? As cooperativas aumentaram o número de associados de X para 6,4 mil. E o número de cooperados cresceu. Eu quero só saber o seguinte, esse E está fazendo isso. As cooperativas fizeram isso e mais isso. Então, da ideia de soma. Somou? Beleza, somei. Então, se eu tenho a ideia de soma, você tem de avaliar o seguinte. O que vocês têm aqui dentro do texto? A informação de ligar sujeitos diferentes. Então, toda vez que o E ligar sujeitos diferentes, você sabe que essa vírgula antes dele aqui existe. Ela é obrigatória? Sim, é obrigatório, mas eu digo melhor, é obrigatório somente se gerar ambiguidade, tá? Porque se você observar que não gera ambiguidade, você não precisa usar. Mas gramaticalmente falando, ela é obrigatória. Combinado? Olha, aqui D e DG, né? Para quem não conhece, a dica importante da Grazi. Então, vamos pegar umas dicas. Se a questão pedir para trocar a palavra mas por qualquer outro conectivo adversativo, volte ao texto e veja se junto com essa palavra está escrita ou implícita a palavra também. Se sim, o mas é aditivo. Guarde essa informação, correto? Embora, conquanto, ainda que, por mais que, posto que, malgrado, não obstante, mesmo que, apesar de, a despeito de, pedem essas informações aqui, iniciais, ó, finaizinhas aqui,
apesar de e a despeito de pedem verbos no infinitivo. Então, essa questão de verbos no infinitivo só cabem para apesar de e a despeito de. Por regra, todos esses conectivos são concessivos. Todos estabelecem no texto uma relação de coesão com a oração subordinada e a oração principal. Introduzem orações subordinadas adverbiais concessivas, certo? Então, nesse caso, você tem aqui uma ideia de concessão dentro do texto e não troque as concessivas pelas conjunções adversativas. Peraí, professora. E aquela questão lá da prova da Ciências de Gran-Rio que era assim, ó. Pessoal, infelizmente, eu vou colocar aqui, vocês têm de observar a relação, a marca alternativa em que o mas pode ser substituído. Aí, essa questão deu o que falar, né? Mas aí deixa eu mostrar para vocês. Ele falou para você, lá no texto havia a palavra mas. Aí ele falou para você substituir a palavra mas por letra A. Já que. Letra B. Pela palavra C. Letra C. Pela palavra... vou colocar aqui, eu vou inverter a ordem. Visto que na B, C, D, E. Aliás, D e E. Aqui ele pediu a medida que. E aqui ele pediu embora. E aí? Olha, prova mal formulada, né, gente? Porque a gente tem que saber fazer prova. Pense comigo. Qual a função do mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto? Admitir a ideia adversativa. Qual a função daquelas que eu já mostrei para vocês? Só voltar aqui. Essas são. Embora, conquanto, ainda que, concessivas. Só que as concessivas e as adversativas, por regra, elas têm o mesmo sentido. Mas por que elas não são iguais? Porque elas não são iguais? Porque as adversativas pedem um verbo no modo indicativo, indicam um fato certo. E as concessivas pedem um verbo no modo subjuntivo, com exceção de apesar de e a despeito de, que pedem um verbo no modo, no infinitivo. Então, indicativo indica que o verbo no modo indicativo indica que o fato é certo, que o fato é real. Verbo no modo subjuntivo indica que existe uma possibilidade, certo? Uma informação de possível dentro do texto. E aí, quando você avalia dentro do texto o mas, se estava lá o mas, ele era adversativo. Pensa comigo, qual seria a melhor alternativa? Aí é aquela prova que eu falo, tem de marcar melhor, não adianta. Se o mas é adversativo, se eu trocasse por já que serve para a ideia de causa. Posso eliminar, mas não dá para ideia de causa, porque o mas era adversativo. Lá no texto da prova ele era adversativo. Então aprenda a se posicionar. Ó. Mesmo que eu não concorde, gabarito tem de marcar a prova, eu não vou bater de frente o gabarito, tem de ir ao encontro dele. Então aprender o raciocínio de banca. FCC é assim também. Uma banca que você tem de saber se posicionar. Aí se o já que dá a ideia de causa, eu já sei que se o mas era adversativo, não dá para marcar. O se, ele serve para dar a ideia de condição. Então, até agora, não pode ser. Visto que serve para dar a ideia de causa. Não pode ser. A medida que serve para dar a ideia de proporção. De jeito nenhum. Mas aí vem o embora, que serve para dar a ideia de concessão. Qual a melhor resposta? Com adversidade e concessão, essa é a melhor resposta. Não concordo, mas pode ter certeza que onde tem mas não cabe embora, porque o verbo vai mudar. Olha, eu estudei, mas não passei. Troca por mas por embora. Eu estudei, embora não passei? Não, embora não tenha passado. Então, a estrutura vai mudar. Só que aí eu não quero saber, eu quero saber o que equivaleria em sentido. Equivaleria em sentido, oposição, oposição. Letra E. Aprenda a se posicionar. É assim que a gente faz prova. Eu tenho de passar no concurso, certo? E aí você vai se posicionar, correto? Então, voltando aqui às nossas questões. Aí vocês vão depois corrigir os erros
digitação que eu estou colocando aí na leitura, tá? Depois vocês avaliam, mas vamos continuar aqui. As que eu já falei, as conjunções acima são conjunções, locuções adverbiais concessivas, introduzem orações subordinadas adverbiais concessivas, com exceção de apesar de e a despeito de, as demais pedem o verbo no modo subjuntivo, já mostrei isso para vocês. E vamos às questões, certo? Embora o país tenha se sobressaído em relação à crise de 2008, as pessoas ainda, aí continuava o texto. Aí vem a perguntinha, o uso do verbo ter, no modo subjuntivo, ocorre devido à conjunção, embora no início do período sintático. Isso aqui é uma questão gramatical que dá para você interpretar pelo que eu falei. Embora não é concessivo? O que eu falei da concessão? É de verbo no modo verbo subjuntivo. Resposta da questão verdadeira. Certo? Então, se ele pedir, vamos ver o que eles querem agora. Aí, nesse contexto, eu fui colocando as dicas para vocês, certo? Se a questão pedir para trocar essas conjunções pelas adversativas, marque errado. A menos que você tenha uma questão como aquela de múltipla escolha, correto? Uma dica também, não obstante, se tiver com o verbo no modo indicativo, ele é adversativo. Corresponde a mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Ele teve acesso à vida boa, não obstante, foi para o crime. Assaltantes, bandidos e traficantes são o cerne do problema criminal. Não obstante, os crimes causados gerem. Não obstante, os crimes causados gerem. Nesse caso agora ele é igual a embora. Então nesse caso ele é concessivo. Aí você já sabe, se ele tiver com o verbo no modo indicativo, ele é adversativo. Se ele tiver com o verbo no modo subjuntivo, ele é concessivo, certo? Então, fiquem atentos a essa ideia de concessão. Combinado? Quando você avalia dentro do texto o não obstante, aí a gente vem com essa ideia. Até anotei isso aí, é só vocês lerem depois, tá bom? Então, olha aqui, ó. Não obstante, com o verbo no subjuntivo, ele é concessivo, equivale a embora, ainda que, mesmo que. Continua o texto. Causa. Conectivos da causa. Até aquela questão eu já falei, ó, já que, visto que, por quanto, uma vez que, como. Lembrando que o como, para ele ser causal, ele tem que estar no início de texto. Com igual a porque. Tá? Não se esqueça, como só é causal no início de texto. Pois, na medida em que, cuidado com essa expressão, na medida em que, porque elas introduzem, porque existe a medida que e na medida em que. Na medida em que é causa, tá? Sempre introduzem orações subordinadas adverbial, causal, mas estas também podem introduzir as explicativas, tá? Fiquem atentos também, que ó, coordenadas, lá na coordenada, então, a lista da causa é idêntica à lista da explicativa. Então, mais a questão para vocês decorarem, isso aqui mais depende de vocês do que de mim, né? É uma questão de você decorar mesmo. Algumas particularidades aqui para vocês. Quando você encontrar a palavra portanto, dá a ideia de conclusão. Por isso, logo, por conseguinte, pois, assim, então, conclusivo, certo? Se você encontrar a palavra conquanto, dá a ideia de concessão, porque elas parecem na escrita. Porquanto, dá a ideia de causa ou de explicação. Contanto que, dá a ideia de condição. Então, fiquem atentos a isso. A palavra pois pode ser conclusivo, aparece na oração em que se encontra depois do verbo e literalmente tende a aparecer entre vírgulas. Exemplo, admite, pois, que o mercado de exportações é vasto no país. Por conseguinte, dá a ideia de conclusão. Manda você substituir, por que aqui ele é? Ó, o verbo aqui, tá aqui, depois vem o pois, ó. Então ele tá após o verbo. Aí ele tende a aparecer entre vírgulas. Certo? Cuidado, se ele aparecer antes do verbo, ele estabelece uma relação diferente, que é de explicação ou de causa. Agora olha aqui, como, até já falei, só será causal se estiver no início da oração.
Como não tinha suporte técnica, como não tinha suporte, é mais um erro, meu. E pessoal da revisão aí, hein? Ó, como não tinha suporte técnico, que é um O, para a vaga, foi desclassificado. Porque não tinha suporte técnico para a vaga, foi desclassificado. Então, esse como aqui equivale à ideia de causa. Para ser causa, tem de estar no início, como eu já falei para vocês, certo? Só a gente revisar mesmo alguns pontos aqui. A gente vai parar um pouquinho e daqui a pouco, eu volto com mais ideias para vocês, tá bom? Daqui a pouco.